Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast aqui no Tchê Café, nos estúdios do... Como que é o nome do estúdio aqui, Dani? Eu esqueço. Até o Daniel esqueceu com a cara do nosso switcher aqui. Do podcast no bar, os links estão na descrição. Então, se você quer gravar o seu podcast, acessa o link que está aqui na descrição do vídeo no YouTube, que já vai cair no Instagram da galera do bar. Eles vão chamar você para vir aqui conhecer os estúdios daqui. São 2 lugares aqui em Congonhas e lá na Vila Romana. Tem mais 2 salas, são muito tops. Então venham conhecer se você quer gravar o seu próprio podcast. Antes da gente começar o programa de hoje, alguns recadinhos para dar. Nosso canal ainda não é monetizado. Então se você quer ajudar esse canal a crescer, nós temos nosso Apoia-se, que é o primeiro link na descrição aqui do vídeo, apoia-se.se. Tá lá, planos a partir de R$5 por mês, que todo o dinheiro vai ser voltado à continuação do nosso projeto, a dar continuidade ao nosso projeto, beleza? Dito isso, 2 recadinhos aqui de 2 parcerias que nós temos. A primeira é da Nosco, que é uma marca de camisa da galera lá da Zona Sul de São Paulo, lá da região do Campo Limpo, Taboão. Então, se você é dessa região, o Instagram deles também tá aqui na descrição. Eles fazem tudo que você imaginar, faz camisa, faz boné, preservativo, chaveiro, o que vocês precisarem, entre em contato com eles, que eles têm a marca própria e material de excelente qualidade. Nem tô ganhando nada pra falar isso, eles mandaram a peita aqui pra mim e é muito boa, realmente muito boa. Então acessa o link aí na descrição, vai lá e segue eles também. E a Mia Arts, que fez esse presentão aqui pra gente, ó, a nossa caneca oficial agora a gente tá chique, tá top, tem aqui também nosso chaveirinho. Então a Mia Arts, ela faz tudo de sublimação, então faz desde o chaveirinho, da caneca, preservativo acho que não faz, né? Mas faz camiseta, chinelo, disco de vinil com estampa, faz tudo que vocês quiserem também, os links estão aqui na descrição. Acessa lá e segue eles, tudo que você precisar, fala que assistiu aqui, não vai ter desconto, mas ela vai achar muito legal, pelo menos, beleza? Então acessem lá os links e ajudem os pequenos empreendedores, é o nosso recado de hoje aí. E você quer fazer uma parceria com a gente, só entrar em contato lá pelo nosso Instagram, também tá aqui na descrição, e a gente bate um papo legal, beleza? Então, dito isso, vamos ao programa de hoje, que é um programa muito especial, que é uma convidada que está se repetindo aqui, porque o pessoal não cansa de fazer bosta na vida, né? De cometer crimes e atrocidades, essas coisas assim. Então a gente vai ter muito material para falar disso. Estou aqui com a Mayara de novo. Mayara Falassi, tudo bem, Mayara? E aí, galera, bate tudo aqui. bem? Sucesso? Sucesso, a gente veio falar hoje do que a galera mais gosta, né? Desgraça. Desgraça, que é a nossa versão particular do programa do Luiz Bate. É então, mesmo. Só que menos cuzão. Então eu falo mesmo. Nossa, já quero começar assim. Você assiste o programa do Luiz Bate? Às vezes. Acho que todo mundo assiste, né? Então, às vezes é porque eu não tenho televisão, assim, tipo, antena na minha casa. Então, às vezes eu vejo no YouTube, alguma coisa assim. Mas nossa, você se dá o trabalho de ir no YouTube pra assistir o Bate? Aparece, velho. Aí a gente acaba vendo quando é um nome, assim, bem... Porque, tipo, eu tenho que consumir esses conteúdos de desgraça, né? Ah, é verdade. Pra ver o que tá no hype, né? Pô, que foda. Cara, essa é a pior parte de fazer conteúdo, é assistir o Luiz Bate. Aí, essa vibe aí, cara. Caramba, velho. Então, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Hoje a gente vai falar de uns crimes bacanas assim, de hype, não é um crime muito bacana, né? Mas hypados aí, que sim, o pessoal não cansa de fazer. Eu gostei de falar nisso, eu queria que vocês acessassem lá o Instagram da Mayara. O Instagram, o TikTok, ela vai passar todas as redes aqui depois. Que tem um caso que me assustou logo de cara quando eu vi, a gente tava falando dele aqui no off. Foi. Que ela posta, fulana enforcou o marido, cozinhou na panela de pressão, pôs no moedor de cano e tal. Aí, pô, você já tá acostumado, né? Do nada no Instagram, tá lá o pai comendo bosta na fralda do filho. Eu falei, mano, o que vocês têm na cabeça, bicho? O que vocês... Caraca. Eu não acreditei quando eu vi esse caso. Eu falei, não, esse caso não é de verdade. Esse caso não existe. Eu vou procurar pra ver se isso realmente aconteceu. E realmente aconteceu que o cara, ele tinha um fetiche esquisito de usar roupas íntimas femininas e tirar foto dele comendo cocô de uma fralda que ele mesmo, acho que fazia o cocô na fralda, ele esfregava o cocô e lambia e tudo mais. Ele gostava de tirar foto disso e o filho dele de 13 anos foi... cara dele. O filho dele de 13 anos, no jantar de ação de graças, foi com ele. E aí depois, tipo, o filho dele pegou o celular, viu as fotos... E ele ficou com vergonha do filho. E ele decidiu matar o filho, entendeu? Ele desmembrou a criança, enterrou
nas montanhas. E o pior é que, tipo, ninguém sabia que ele tinha feito isso, né? Ele meio que foi em alguns programas de televisão e tudo mais, falando que precisava encontrar o filho, que precisava achar a criança, mas ninguém desconfiava que ele era que tinha feito isso, até encontrarem o corpo da criança nas montanhas. E aí depois acabaram descobrindo que ele foi o autor do crime e ele confessou, mostrou as fotos, o motivo pelo qual ele matou. Mas foi basicamente por causa disso. Porque ele foi pego na cagada. Num fetiche mega bizarro que ele tinha. Caramba, velho. Mas você sabia que tem muito caso desses que os homens têm fetiche de ficar com roupa íntima feminina? Eu vi um caso que eu não vou lembrar. Eu sei que era um médico que ele abusava das pacientes. Foi aqui no Brasil. Que eu não vou era o lembrar João o de nome. Deus? Acho Não, ele morreu, esse cara. Que tá lá no colinho do capeta já. Mas é um maluco que ele não sei se ele abusou de algumas pacientes, é uma parada assim. E quando a polícia descobriu que era ele que invadiu a casa dele, ele tava morto, enforcado, com roupa feminina, com roupa íntima feminina e tocando música clássica, assim, um bagulho mó macabrão. Esse caso eu não conheço, mas tem o do Coronel Russell, que é um caso que eu vou colocar essa semana no canal, que era um coronel do exército canadense. Ele também curtia essa vibe. Ele gostava de entrar na casa das mulheres que moravam sozinhas, aí ele entrava, colocava a roupa íntima delas e depois torturava e abusava delas sexualmente. E tirava foto com as roupas, assim, das mulheres. Então, tipo, eu não sei nem como que é o nome que você dá pra esse tipo de fetiche, de coisa bizarra, mas acontece bastante. Então, eu vejo alguns casos. Pra quem não conhece, pessoal da internet mais antiga, esse caso de comer a bosta do filho e tal. Foi o Fará Jorge Fará. Vim pesquisando agora porque eu estou munido do meu próprio equipamento aqui. Fará Jorge Fará, que foi ele. Acho que, se eu não me engano, ele abusou de umas pacientes lá que ele dopava. E aí ele foi encontrado morto usando roupas. Não, ele esquartejou a ex-namorada dele. Que é só coisa boa mesmo que essa galera faz. Tranquilo, né? Bem de boa. Pra quem não sabe o que é esse fetiche de comer cocô, essas paradas assim, vocês provavelmente são muito novos. O Daniel também é um menino novo aqui do nosso estúdio, né? Você tem quantos? 23? 23 anos, você não assistiu Two Girls on Cup? Você não assistiu? Até hoje você conhece esse caso? Não. Você não conhece? Qual que é seu nome, brother? Anderson. O Anderson, você conhece esse caso, não conhece? Ele não gosta. Agora eu tô me sentindo um pervertido. Ele não gosta do quê? Não, tipo, ele não consome muito esses conteúdos. Ele é uma pessoa... Pornografia? Pode chegar em casa, assistir uma série legal e dormir, cara. Você não vê nada de pornografia? Ele é tipo nerdão, o Senhor dos Anéis. Não, eu também sou nerdão, mas esses vídeos rodou muito. Cara, você tem quantos anos, Anderson? Eu tenho 29. Cara, vou viajar demais. Tá, não, mas agora fala o que é isso. Two Girls on Cup é um filme que ficou conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. O próprio nome já disse, Two Girls on Cup. Que é... E ninguém sabia que esse filme era brasileiro. Então é um filme que bombou no Xavier lá, Xavier Vídeos e tal, essas redes assim de vídeos adultos. Entendi. Que eram duas minas e um copo. E aí uma das minas defecava no copo, aí a outra defecava também. Aí elas comiam juntas. Eu já ouvi falar desse... E aí eu acho que elas vomitavam. Uma na cara da outra. Eu já ouvi falar disso. E aí o bagulho ficava louco, entendeu? Tem uma categoria que é muito específica disso. Eu já ouvi falar disso. E aí isso aí ficou conhecido no mundo inteiro, esses vídeos aí e tal. Eu acho que o nome disso... Eu acho, tá? Que é parafilias, que são pessoas que têm vontades, assim, muito estranhas. Como, por exemplo, a necrofilia, que é pessoas que se relacionam com cadáveres, com objetos, com legumes, né? E tem gente que tem esse fetiche aí com fezes, acho que aí o pessoal vai indo pro extremo, aí tem esse cara. Mas tem uma galera que ficou famosa por esse. Por que eu falei do Two Girls One Cup? Porque quando eu descobri que era brasileiro, eu falei, eu quero saber o nome das pessoas pra eu trazer aqui. Com certeza. Fazer uma pergunta, o que passa na sua cabeça? Como que é o jantar na noite anterior ao ato? Ou depois, né? Que vocês comem milho, porque fica os pedaços. Como que faz pra viver depois disso, pelo amor de Deus? Aí, o que acontece? Só pra gente entrar nos casos que a gente vai falar hoje, eu fui procurar na internet, falei, quero saber quem é, porque de repente se a pessoa topar, por que eu não vou trazer ela aqui? Claro. A gente não vai pedir pra ela demonstrar o trabalho dela, não, obviamente. Claro. Mas aí eu tava vendo a reportagem, aí tava falando, não, uma das atrizes hoje, ela mora lá no Rio de Janeiro, ela tem uma barraca de coco na praia. E aí eu fui entrando no assunto, né? Falei, pô, a pessoa seguiu a vida. E aí mesmo assim as pessoas
algumas pessoas ainda reconhecem ela, tanto que tem a história do fulano de tal, e falou o nome qualquer lá, tipo, sei lá, o nome qualquer, Daniel, tava lá e aí... E aí ele reconheceu a menina e falou, você podia dar um autógrafo pra mim? E aí ela cagou na própria mão e passou na cara dele. Mentira! Não, aí depois que eu percebi, quando chegou nessa parte, eu falei, tá em coisa errada. Aí não era uma história que criaram claro, em cima porque do pensou caso, assim, tá se fosse a marca registrada da deve menina. ser da marca do pessoal. Eu sei que o diretor do filme, que é brasileiro também, mora nos Estados Unidos até hoje, trabalha com filmes Fugiu, adultos. né? Lá. Não, ganhou a vida, né, com esse filme, mora lá nos Estados Unidos, vou ficar lá num cocôzinho ali, tá? Mas a internet, ela é rica em criar esse pessoal. Quer ver? Agora eles vão conhecer. Vocês são da época da menina do sanduíche de... Não é possível, cara. Você dessa época, você não conhece esse vídeo? Calma, mas depende. Que a menina sentou nua na frente da câmera, falou, vou fazer um sanduíche. Eu já ouvi passou falar. maionese, passou as coisas tudo na vagina. Tem o vídeo, famosíssimo, sanduíche de buceta, vocês nunca viram? Eu nunca vi. Cara, ou vocês são muito novos ou eu sou muito pervertido, porque rolava em qualquer grupo de WhatsApp. Eu vou mandar. Os links estão na descrição. É isso, eu não sou maluco. Mas que fique bem claro que eu vou precisar ver esses vídeos quando eu chegar em casa. Porque eu sou perturbada. Mas não é só pela didática, né? Não que você queira assistir essas coisas, obviamente. Curiosidades. É um amigo meu que pediu o link e tal. É para um primo. É para um primo, meu cachorro pediu o link. Então é isso. Agora por isso que a gente fala, os crimes nunca acabam, os crimes malucos, e é sobre eles que a gente vai falar aqui hoje, né? Sim. Sobre um deles especificamente, qual que você separou hoje? A Mulher da Casa Abandonada. A Mulher da Casa Abandonada, que é atual esse, né? É, atual. Então vamos lá, vamos começar com a da Mulher da Casa Abandonada. Você mandou, falei, manda um resuminho pra mim. Ela mandou uma bíblia aqui do caso muito completo, né? Sim. Como que começou esse caso, Mai? Então, um jornalista que se chama Chico Felice, né? Ele é daqui de São Paulo, ele sempre tava ali na região. Por que você tá rindo? Tô me sentindo mal ainda, tô me sentindo entendi. pervertido ainda. Daniel se acabando aqui. Gente, era outra vibe, era outra época da vida dele, entendeu? Era outro pensamento. O vídeo do sanduíche deve ter uns 10 anos. Então, é muito tempo. O Two Girls on Cup deve ter uns 15 anos. Aí, era um adolescente. É que até hoje tem figurinha no Zap. Vai, continua falando. Enfim, o jornalista, ele passava e ele via que tinha uma casa abandonada ali. E ele via que tinha uma mulher que sempre estava ali nas redondezas e ela estava com um creme branco no rosto, bem sebento, né? E ele estava passando na rua e ele viu que a mulher, ela estava arrumando uma confusão danada com a prefeitura, porque a prefeitura ia cortar uma árvore. E aí a mulher, tava brigando muito e os vizinhos chegou e falou, aquela ali é a moça que mora na casa abandonada, né? E tudo mais. E ele chegou a começar a conversar com essa mulher, tentar ser amigo dela. E ela até chegou a ligar algumas vezes pra ele, pra falar sobre outros assuntos. Mas o objetivo dele sempre foi investigar a vida dela, porque ele achava a vida dela bem estranha. Por que ela saía na rua com aquela pomada na cara? Por que a casa dela era tão velha? Por que tudo era tão decadente? Então, ele tinha essa curiosidade. E aí ele foi colocar a história da casa no Google, porque é uma casa muito antiga. E ele viu num site de arquitetura que tinha um comentário anônimo escrito. O nome dela é Margarida Bonetti, ela é procurada pelo FBI. Aí, quando ele colocou no Google o nome dela, Margarida Bonetti, ele viu os artigos lá dos Estados Unidos, que ela era uma procurada pelo FBI. Então, ele decidiu querer entender um pouco mais, um pouco melhor, sobre por que ela estava sendo procurada, o que ela tinha feito. Então, ele foi até os Estados Unidos para ele poder investigar a vida dela. Ele foi até lá? Ele foi até lá. Na verdade, primeiro ele investigou a vida dela aqui, da família dela aqui. E aí ele foi até lá para ele conseguir conversar com as pessoas e tentar descobrir o porquê que ela era fugitiva, o crime que ela tinha cometido. Então ele chegou lá e ele fez. E ele fez uma descoberta, assim, incrível, um trabalho de jornalismo investigativo, assim, muito foda. Tanto que ele jogou vários episódios no podcast da Folha, acho que é o Jornal da Folha, que é A Mulher da Casa Abandonada. Ele gravou e documentou absolutamente tudo, até os áudios onde ele conversa com a Margarida dentro da casa. Ele documentou tudo e ele descobriu absolutamente tudo o que aconteceu. Ele entrou na casa e conseguiu conversar com ela dentro da casa?
Não, ela sempre tava lá fora e ele sabia mais ou menos a rotina dela, então ele, tipo, passeava com o cachorro na frente e conversava. Ele chegou até a comprar pra ela uma máscara, porque ela tava sem máscara. E ele chega a comprar pra ela na farmácia perto uma máscara nova. E ele chega a falar que o rosto dela tava bem sebento, bem nojento. E que ele achou um comportamento muito estranho dela quando ela entrou dentro da farmácia. E ela começou a tratar muito mal todas as pessoas. Como, tipo, se as pessoas que estivessem ali fossem pessoas... Tipo, qualquer porcaria. Não tendo um mínimo de educação. Ele falou, por que essa mulher, ela vive assim? Ela trata as pessoas desse jeito? Quem é ela? O que ela fez? Foi então quando ele foi para os Estados Unidos para ele fazer uma investigação. Caramba, também não tinha muito o que fazer da vida, né? Porque, pô, legal, investigou a mulher, falou lá para os Estados Unidos para descobrir. E foi embora. Esse podcast ainda tá saindo, não tá? Ele já terminou. Terminou? Terminou. Tá. Na verdade, assim, eu acho que como jornalista, ele tinha um programa, no caso, que esse programa, ele tem um programa na internet onde ele vai atrás das histórias das pessoas, né? As pessoas, elas mandam as histórias dela e ele vai compartilhando essas histórias e tudo mais. E eu acho que dentro desse contexto de jornalismo investigativo, como é a profissão dele e o trabalho dele de investigação, acho que para ele viu uma ponta ali que seria muito interessante. E de fato foi. Porque praticamente ele desvendou um crime que ninguém sabia. A mulher mora ali há muitos anos e ninguém sabia que ela era procurada pelo FBI. Entendeu? Então, tipo assim, ele foi lá e ele realmente descobriu tudo que ela fez. E foi, assim, uma coisa... Eu não sei nem explicar. Acho que essa mulher, ela não merece nada na vida das coisas que ela fez. A gente vai entrar agora na parte... A gente vai entrar na parte do que ela fez, de fato. E aí, o que eu li, a parte que eu tinha lido, era que... A casa estava abandonada lá, tipo, sem luz, sem água. Tinha uma galera que fala que tinha um balde do lado de fora. Isso. Que era onde tinha os excrementos lá. De novo, voltando no assunto das fezes bosta das pessoas, né? E que aí, tipo, e era isso. E ela ficava lá. E aí depois eu fui ler, ela era supostamente filha de um médico que foi muito famoso. Isso. E neta de um cara que era um barão, até anotei o nome aqui. Que era um barão da... Era um dos Matusalém de São Paulo. Era um cara que ele era barão de Bocaína. Que era fazendeiro, banqueiro e comerciante. Então era tipo um cara top, rico pra caralho da época. Sim. E aí é mais um caso que tipo a pessoa é neta de alguém muito foda. Tá? Sim. E aí a casa teria sido deixada pelos pais quando morreram, né? Na verdade foi assim. Em 1979, ela começou a namorar o René Bonetti, que ele era, tipo, ele trabalhava na PUC, ele era, tipo, engenheiro de satélites espaciais. Na época, ele tinha uma profissão muito foda, ele era um cara muito foda. Então, ela morava com os pais, ela era bem jovem, ela namorava com o René, e ele recebeu uma proposta de trabalho pra ir trabalhar na NASA, lá nos Estados Unidos, pra ele poder fazer os projetos desses negócios de satélite por lá. E aí, meio que a mãe dela falou pra ela assim, vão pra lá juntos, mas se casam, né, antes e tudo mais. Então eles decidiram se casar antes deles irem pra lá. E na época ela morava naquela casa. E a mãe dela, como presente de casamento pra ela, falou pra ela assim, olha, a gente aqui em casa tem uma empregada que trabalha há muitos anos aqui. Na época a mulher acho que tinha o quê? Uns 30 e poucos anos, né? A mulher trabalhava com a família há muito tempo. Como presente de casamento, leva ela com você pra ela trabalhar pra você lá. Mas ela ia trabalhar. A mulher ia trabalhar. E a mulher, ela era negra, analfabeta. E a gente tá falando de 1979. Então, eu acho que quando ela recebeu essa proposta do tipo, você vai para os Estados Unidos para trabalhar nos Estados Unidos, eu acredito que ela tenha visto isso como uma super oportunidade. Nossa, até para mim, se alguém falasse isso para mim, eu seria uma oportunidade para mim hoje, em 2022. Imagina para ela, que não sabia ler, escrever, não sabia nem nada. E ela foi. E quando chegou lá, realmente, eles tinham uma vida muito boa lá, uma vida bem luxuosa, uma vida bem tranquila. E eles levaram a mulher. Só que foi aí que entra a parte do que eles cometeram o crime, né? Que foi a forma decadente como eles tratavam a mulher enquanto ela trabalhava para o casal.
E, tipo, a família da mulher ou a família da Margarida, eu acho que eles não sabiam aqui no Brasil, porque geralmente quando ela via a família, ela vinha pra cá. Então, acho que a família não sabia. Mas ela tratou essa mulher de forma extremamente decadente lá, né? Então, quando a mulher foi pra lá, eles começaram a viver normal e tudo mais. E aí a Margarida começou a torturar essa mulher e fazer ela de escrava mesmo, assim. Caralho. Ela era extremamente torturada, ela era escrava. Mas, assim, pra entrar dentro do crime, a gente já pode entrar dentro do crime? Pode, bora. Partiu. Então, ela era torturada. Então, tipo assim, ela não comia, ela não podia comer a comida dentro de casa, as janelas ficavam, as portas da geladeira ficavam presas com cadeado, ela não podia tomar banho no chuveiro, ela não podia fazer nada que uma pessoa normal, básico, poderia fazer. Tipo, nem usar o banheiro pra fazer as próprias necessidades. Ela dormia num porão, tipo, num colchãozinho, num lugar úmido, sem ventilação, sem nada, de forma extremamente decadente. E todos os trabalhos que ela mandava essa mulher fazer dentro de casa eram trabalhos, assim, muito escravos. Como, por exemplo, ficar lá fora o dia inteiro limpando as janelas. Ou porque ela tirou uma coisa do lugar, ou fez uma sopa sem gosto, jogar água quente na mulher, sabe? Bater na mulher. E foram isso por muitos anos. E ela não falava nem o português direito, quem dirá o inglês, né? E ela começou a ter um problema no estômago, que o estômago dela começou a crescer e parecia que ela estava gerando uma criança. E uma das vizinhas da Margarida, a Margarida era muito católica e ela ia numa igreja lá nos Estados Unidos. E essa mulher ia também, essa vizinha. E ela sempre via essa empregada por lá, trabalhando na casa deles e tudo mais. E como ela falava espanhol, ela acabou virando amiga da mulher que era escravizada. Então a vizinha virou amiga. E ela tinha muito medo dos patrões, a moça. Eu não lembro o nome dela não foi muito bem falado, porque a própria mulher hoje ela não quer ser identificada, então a gente respeita isso, né? Mas ela virou amiga dessa vizinha, e essa vizinha fala que que ela tinha muito medo dos patrões. Tipo, de absolutamente tudo. Que, tipo assim, os patrões, eles pegaram o passaporte dela, a Margarida, por exemplo, pegou o passaporte dela, guardou o passaporte e ela estava sem visto e ela era constantemente ameaçada, do tipo, se você não fizer isso, vão te deportar, você vai ser presa, você não tem nada no Brasil, você ficou ilegal, vão colocar na prisão americana. Para uma pessoa que não tem entendimento de absolutamente nada, né? A pessoa entrava em pânico, então meio que ela ficava na mão deles, assim. E essa vizinha começou a perceber isso, porque às vezes ela ia lá numa tarde de café machucada, com ferimentos no corpo. O estômago dela começou a crescer, via ela muito debilitada, fraca, sem se alimentar. Então essa vizinha, ela foi reparando isso. E esse jornalista, ele foi até a casa dessa vizinha e conversou com ela. Entendeu? Uhum. Aí essa vizinha, ela foi vendo que as coisas estavam acontecendo. E em 1997, então, tipo assim, essa mulher já trabalhava lá há mais de 10 anos, quase uns 18 anos trabalhando lá nessas condições. Então, mais ou menos em 1997, os Bonetes vieram pro Brasil de férias e deixaram a empregada lá. E foi quando a empregada foi e falou pra vizinha tudo que ela passava dentro da casa. Então, essa vizinha, ela foi até uma advogada da igreja, contou o caso, vendo se essa advogada podia ajudar a mulher, porque, querendo ou não, a mulher estava morrendo, ela estava ficando muito doente, né? A princípio, essa advogada achou que seria uma furada, um problema, mas depois ela acabou, tipo, entrando em contato com o FBI, para que o FBI pudesse abrir uma investigação em cima disso. Então, o FBI ficou um tempo sondando a casa dos Bonetes lá nos Estados Unidos, ficou tentando investigar um pouco a vida deles, até que o FBI foi até a casa mesmo, e eles não precisavam de um mandado de busca, porque se tratava que a vítima estava lá dentro da casa. Quando eles abriram a porta, eles viram uma moça que era escravizada, e as condições que ela vivia. Então, tipo assim, eles deixaram $5 para ela em cima da mesa, pra ela poder se alimentar. Tipo, eles vieram de férias pro Brasil pra ficar um mês aqui, deram $5 pra ela comer. Aí o FBI viu, tipo,
a forma como ela vivia, a forma decadente que ela vivia. E aí perguntaram pra ela, nossa, mas como que a senhora come? Porque ela já era uma senhora, você entendeu? Ah, eles me deram isso aqui, falaram pra mim comprar. Mas ela não sabia nem o valor daquilo. Porque ela não sabia nada. Caralho. Então aí o FBI viu que, tipo, tudo aquilo que tinha acontecido, o rolê, a treta ali, né, que eles faziam pra mulher, foi quando o FBI decidiu levar ela pro hospital. E descobriram que ela estava muito doente, que ela tinha um câncer enorme na barriga, que ela tinha mais 7, 8 tumor pelo corpo, que ela estava, assim, bem mal. E nisso eles estavam aqui no Brasil, entendeu? Eles não estavam lá, eles estavam de férias. Aí depois de algum tempo eles voltaram de férias e eles ficaram meses aqui no Brasil. Então você imagina, eles deram $5 para a mulher comer por todo esse tempo. E ficaram aqui no Brasil. E aí, quando eles voltaram, a mulher não estava em casa. Entendeu? E aí, o FBI começou a fazer a investigação. Ela ficou sob proteção do FBI. Depois que ela saiu do hospital, essa vizinha conseguiu ajuda da igreja para que a igreja conseguisse colocar ela num apartamento, onde ela ficaria presa lá dentro do apartamento até os patrões serem indiciados. E quando o FBI foi até a casa dos Bonetti para que eles pudessem colher o depoimento deles, já era o ano de 1998. O pai da Margarida Bonetti estava doente. Então ela falou que ela ia precisar viajar para o Brasil porque o pai morreu. E nunca mais voltou para os Estados Unidos. Ela saiu vazada de lá. Sabendo que ia dar bosta. Saiu porque o marido foi indiciado, né? Abriram uma investigação em cima dele. Ele foi indiciado e foi... Nossa, teve o julgamento, teve os advogados. A mulher, ela teve que ir lá depor contra os patrões. E foi uma coisa, assim, muito, muito, muito absurda e muito ruim. Porque os advogados começaram a alegar que a moça só foi para os Estados Unidos porque ela tinha caso com um homem casado aqui. E a esposa desse homem casado estava ameaçando ela, então ela achou que seria uma boa ideia ela ir para os Estados Unidos com os Bonetes. Sobre que não se aplicava a ela ter sido escravizada, porque eles estavam alegando que ela foi uma escrava. E naquela época não existia mais esse lance de escravidão nos Estados Unidos, né? E acho que nem aqui no Brasil. Acho que não. E aí começaram a alegar que ela estava sendo escravizada, o advogado de defesa falava que ela não estava. Começou, tipo, uma guerra ali de várias histórias e coisas absurdas para que o René Bonetti, ele pudesse ir bem. Inclusive, uma coisa que aconteceu que eu achei muito absurdo, que o governo, acho que brasileiro na época, ia intervir para que ele não fosse julgado lá. Caramba. Mas o que acontece? Ele abriu mão da cidadania brasileira. Ele tinha aberto mão da cidadania brasileira, então, tipo, não se encaixava pra ele. Ele teria que ser julgado como um americano, já que ele só tinha a cidadania americana. Então, ele foi julgado a 7 anos de prisão. Enquanto Nada. Enquanto a Margarida Bonetti ficou aqui no Brasil. Entendeu? E aí no caso dela ficou sem dinheiro, provavelmente, porque a casa não tinha água, não tinha luz, não tinha porra nenhuma. Não, em 1998 o pai dela tinha morrido, mas a mãe dela não. Caramba. A mãe dela estava viva, eles tinham muito dinheiro, eles tinham imóveis, eles tinham outros imóveis, ela tinha outros irmãos. E ela ficou morando com a mãe dela. Tipo, não sabe exatamente sobre a vida dela, assim, como ela fazia ou faz pra sobreviver até hoje, né? Mas ela ficou morando com a mãe até a mãe falecer. Eu acho que a mãe dela morreu em 2014, mais ou menos. E detalhe, quando teve o julgamento, a mãe da Margarida foi para os Estados Unidos para depor a favor do René. Só que a filha dela já era considerada foragida. E o lance dela ser foragida não foi um assunto que entrou em pauta no julgamento. Nossa. Tipo assim, ela guardava uma foragida na casa dela aqui no Brasil e ela foi pra depor a favor do genro? Do genro. E ninguém falou, tipo, nada sobre isso. Entendeu? Caramba. Que ela podia falar, minha filha tá em casa, fugiu. Ou a polícia podia questionar ela, tipo, onde tá sua filha agora? Mas, tipo, isso também não aconteceu. O que eu achei, assim, bem
bem absurdo, pra falar a verdade, eles não terem questionado sobre isso. E aí, depois disso, ela voltou pro Brasil e ela ficou aqui com a Margarida, até a mãe da Margarida morrer. E aí a mãe da Margarida morreu, ela continuou na casa. Até hoje. Eu acho que ela ainda tá lá. Então, o que eu vi depois, que eu tava vendo os vídeos antes da gente vir gravar, que saiu o podcast do rapaz falando da casa abandonada e tal. E aí isso começou a gerar um hype lá, que a galera ia pra frente da casa. Só que a maioria é engraçadão lá, tirar foto e não sei o quê. Só gosta do bagulho perigoso. Que eu queria fazer, né? Sim. Ir lá e fuxicar a vida dos outros. E aí teve um pessoal que foi mais radical, que foi lá tacar pedra, pichar, jogar bosta. O pessoal faz essas coisas, né? E aí ela teria saído de lá. Pelo que eu vi num vídeo hoje de manhã, a irmã dela foi buscar ela lá. A irmã dela foi buscar porque aparentemente, pelas contas que fizeram lá e tal, se ela fosse julgada no Brasil, ela poderia pegar até 20 anos de prisão. Por onde eu li, não sei nem a fonte, é coisa da minha cabeça. E aí, como eram 20 anos de prisão, se ela fosse condenada e tal, e o crime, o julgamento lá tem 22 anos, já teria prescrito aqui também. Sim. Então, no Brasil, ela acaba que não é nem acusada de nada. Então, parece que a irmã dela pegou ela, levou para outro rolê lá. E aí, depois disso, a Luísa Mel foi lá também fazer... Não foi isso? A Luísa Mel meio que brigou com ela. É? Porque senão você me corrige até a parte estiver errada. Onde eu vi, tipo, ela tinha abandonado, tinha largado os cachorros lá. E aí foi a Luísa Mel lá e pegou os cachorros e tal, levou os cachorros embora e aparentemente falam que a casa tá vazia. Não, foi assim. Ela ficou vivendo aqui por todo esse tempo de forma decadente. Aí acho que em 2014 ou 15, depois que a mãe dela faleceu, começou a irmã dela, né? Eu acho que ela tem outros irmãos. Eles queriam entrar na justiça para que pudesse ser feito o inventário. Então a polícia entrou dentro da casa dela porque eles precisam tirar foto de todos os bens da família para que eles possam fazer o inventário certinho, né? E aí acabou vazando na internet as fotos desses arquivos da época do inventário, que a casa dela já era de forma extremamente decadente por dentro, assim, uma nojeira, sujo, tudo quebrado, tipo, podridão total, né? Isso em 2014, 15, eu acho, se eu não me engano. Então, daquela época, ela já vivia nessas condições de não ter água, luz, isso e aquilo. Então, alguém ia levar comida pra ela, alguém ali ajudava ela com alguma coisa. Isso é fato. Só que aí, depois, quando esse caso veio à tona, as pessoas começaram a ir em frente à casa dela e fazer toda uma manifestação sinistra. E aí, foi quando ela começou a perceber que as pessoas sabiam o que ela tinha feito. Então, o que ela fez? Ela se isolou dentro da casa. Tipo assim, de forma que ela não aparecia mais pra absolutamente nada. Nos primeiros dias, até vazou alguns vídeos dela andando nos fundos da casa. Não sei se você chegou a dar uma olhada. Eu vi ela mexendo atrás de um muro lá. Isso, mas depois ela sumiu. E ela tinha 2 cachorros que ficavam ali na porta. Então, as pessoas não sabiam se ela, de fato, estava lá ou não. Então, chamaram o Instituto Luísa Mel, que, com a autorização da polícia, eles invadiram a casa e recolheram os cachorros. Mas ela estava dentro da casa, ela só não interviu. Aí, depois, mais uma vez, a polícia conseguiu, acho que uma autorização para entrar na casa, porque constou que ela tinha outro cachorro lá dentro. Foi quando a Luísa Mel achou o cachorro e pegou. E na hora que eles estavam saindo, ela apareceu do nada. Tem o vídeo, a Luísa Mel estava em live no Instagram. Ela apareceu do nada e falou para a Luísa Mel: você acha que você vai fazer o quê? Você já tirou meus outros cachorros, esse você não vai levar. E tirou o cachorro da mão da Luísa Mel e colocou dentro da blusa, no sutiã. O cachorrinho. E aí virou aquela confusão danada, porque a Luísa Mel queria pegar o cachorro, a mulher tava andando pra lá e pra cá louca, o cachorro dentro da blusa, o cachorro se debatendo as patinhas. Aí veio O cachorro tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com a história. Tô sofrendo no rolê. Aí veio um homem lá que eu não sei quem é, tacou a mão dentro da blusa dela e pegou o cachorro. Aí a Luísa Mel pegou o cachorro e saiu correndo com o cachorro, isso e aquilo. E foi isso. Aí eu acho que depois disso, a irmã dela pode ter sido tirou ela de lá. Eu acho. Tem se eu tiver certo, ó, vai aparecer o videozinho aqui. Que eu vi um dos vídeos que eu assisti, tinha o videozinho da câmera de segurança lá da irmã da
Da Margarida? Da irmã da Margarida. Aham. Parando o carro, entrando com ela no carro e saindo vazado. Então, se eu tiver certo, vai aparecer o videozinho aqui. Mas aí a treta da Luísa Mel foi antes, então. Foi. Você Aí... puxou o café pra... É tudo aqui no improviso mesmo. Valeu. É pra mim? Ah, Eu obrigada. não lembro ter pedido 2. Vocês pediram alguma coisa? Eu não lembro ter pedido 2, não. Mas agora vai. Então eu ganhei um café. Ganhei um café, olha só que beleza. Então, aí a treta da Luísa Mel foi antes, então. E aí, o que acontece? Final da história... Cara, então, uma coisa interessante, alguns pontos interessantes. Eu tava ouvindo rádio de manhã porque eu sou velha e gosto de ouvir notícia em rádio. Eu escuto também, toda eu manhã. gosto. Inclusive, quero mandar um abraço aqui, só fazendo um parênteses, ó, pro Cadu e pra Carol, do Jornal 89 de manhã. É do 89 mesmo. Então, é deles. O Cadu e a Carol conversam com ela no Instagram, virou brother, best friend forever. O Cadu também, quero trazer os dois aqui. Carol já aceitou. Então agora fica aí o convite. Quero trazer vocês dois aqui pra gente falar groselha. É ela mesma que eu escuto Eles de são manhã. demais, né? E pelo que eu entendi, o que acontece? Ela tem uma fortuna. A Margarida. A A Margarida. E um apartamento que parece que bloquearam 79 mil reais da conta dela, agora, hoje. Porque ela tem um apartamento que ela não pagava imposto, estava alugado, uma coisa assim do tipo. Eu falei, cara, essa mulher ainda tinha 79 mil reais na conta, velho. E nessa conta, vai saber que ela não tem mais escondido. Eu não sei se esse René Bonetti, ele de alguma forma ele mandava dinheiro pra ela, ou se eles tinham uma fortuna assim muito grande aqui no Brasil. Deve ter, né? Porque eles são ela é de uma família rica, uma família foda, de barão, de médico famoso. Deve ajudar ela de alguma outra forma que a gente não sabe, mandando Bitcoin para os Estados Unidos, sei lá o que eles estão fazendo. Então, sabe com certeza, né? A Jaqueline Guerreira, ela tem o maior canal de true crime do Brasil, é o canal dela, né? E aí, ela foi até a casa para ela gravar o vídeo. E ela falou assim nas redes sociais dela que tinha um carro parado na frente da casa, que tinha bastante coisa dentro desse carro e uma mulher que parecia estar se escondendo. Então, que dava a impressão que tinha alguém ali que levava comida ou as coisas que ela precisava. Porque não se via ela saindo no mercado, fazer compras, isso e aquilo. E o René Bonetti, ele saiu da prisão depois de 6 anos. E ele voltou a trabalhar com o que ele trabalhava, como diretor de não sei que lá da NASA, e vive a vida dele normal hoje. Caramba, foda-se o que ele fez. Sim. Pegou 6 aninhos ele cumpriu a pena dele conforme a lei. Ele era muito bom no que ele fazia e foi contratado e vive normal. Se ela fosse inteligente, né, ela também teria cumprido lá a pena dela e poderia estar vivendo a vida dela normal. Mas hoje não, hoje vive o quê? Vive toda lascada. Ninguém sabe. Um casarão abandonado. Sem dinheiro, sem luz, sem água, sem um Wi-Fizinho, sem assistir o nosso podcast. Perde os cachorros pra Luísa Mel, que, ponto alto, na puta crime tosco, escrotão, a Luísa Mel indo lá salvar os cachorros. Então aí o pessoal até hoje vai lá na frente da casa, tira foto, faz as paradas todas lá, porque é um casarão enorme no meio do Sim, o pessoal xinga ela. Inclusive tem o nome da vítima riscado, assim, que o pessoal escreveu bastante o nome da vítima na frente da casa. Essa mulher, ela ganhou direito a viver legalmente em outros países, inclusive nos Estados Unidos, por conta do que ela sofreu. Ela, ganhou esse visto, né, essa parada. E esse jornalista conversou com ela não quis ser identificada nem nada, mas que ela vive bem hoje lá nos Estados Unidos, tá de boa. Só que ela não quer ser identificada aqui no Brasil. Ela já passou por muito, ela sofreu demais, ela não gostaria que as pessoas soubessem quem ela é. Mas o pessoal acabou descobrindo quem era, o nome da mulher, picharam o nome da mulher na parede foda, né, da casa. A mãe fala, não, eu quero ficar de boa agora. O cara vai lá e escreve o nome da mulher na porta da casa. Filha da puta. Pra você ter uma noção, eu respeitei tanto essa parte dela não querer ser identificada que eu nem sei o nome dela. Eu nem vou pesquisar aqui também, porque já sofreu pra caramba, né, Teddy? Nossa, velho, 20 anos na mão da... O limite já dela, essa véfia da puta. Agora eu vou falar véia mesmo. Véfia da puta aí nem respondeu os bagulho. Não sei se prescreve o crime nos Estados Unidos. Não sei como que funciona. Cara, eu também não sei. Mas se prescrever, ela pode voltar pra lá e continuar a vida dela. O que não merece, né? O que não merece. A mulher até merece ter a vida dela, assim. Ela poderia ter morrido, a vítima,
Porque, pelo amor de Deus, a mulher tinha um tumor do tamanho de um melão, velho. Não sei como essa mulher Vários sobreviveu. outros problemas de saúde, provavelmente. Muitos. Se lascou lá. Agora tem que pagar a conta dos Estados Unidos, que não é barato ficar Exatamente, internado lá. também. No que eu vi que o cara, o René, o nome dele, ele teve que pagar pro Estado sei lá, acho que 100 mil dólares pelo que ele fez. Foi. E mais 110 mil pra vítima. Não, que é- o que ele teve que pagar pra vítima foram todos os 20 anos de salários que ele não pagou. Ah, então esse 110, a quantia é do Na salário época. que não pagou. Não, ele teve que pagar pra ela os 20 anos de salário que ela nunca recebeu. Caramba. Que na época acho que dava uns 100 e poucos mil dólares. Também ela trabalhou 19 anos lá, né? Sem receber $1, coitada. 110 mil dá pra ela pagar uns 5 dias de hospital. Lá, né? Que cara pra caralho. Lá nos Estados Unidos é, tipo, muito, muito, muito caro. Eu sei porque... Você morou lá, né? Você Eu- chegou a ficar doente lá? Graças a Deus. Não, isso eu já fiquei doente, mas sabendo de como era caro, eu me tratei em casa. Falando isso, Sara, toma um chá de boldo e Foi isso foda-se. mesmo. E era, assim, muito engraçado, porque lá na comunidade brasileira, quando você ficava doente, né, o pessoal taxava em você remédio e chá pra você sarar. Pra você não ter que ir no hospital, porque se você fosse, meu Tá filho... fudido. Teve um rapaz que quebrou o braço, que ele teve que voltar pro Brasil pra enfaixar. Caramba. Porque ela era muito cara, ele não tinha dinheiro. Então, até pra gente fechar, eu vi um cara, aqueles programas do Discovery, que aparece o pessoal na emergência com os bagulho nada a ver. Tinha um cara que tinha cimentado a perna. Ele cimentou a perna dele, aí pra não ficar folgado, ele tacou onde ele tinha machucado a perna, ele passou aqueles fio de cobre na pele, Credo? como se fosse pra fazer ponto. E aí foi e tacou cimento na perna pra deixar ela dura pra consertar a perna que tava quebrada. Porque é caro. É, só que o cimento ele começa a queimar, né? Aí começou a queimar a perna do cara, tiveram que arrebentar todo o cimento lá. E as feridas estavam tudo inflamadas, porque o cobre não é esterilizado, né? E aí, bom, o cara quase perdeu a perna lá, só pra não ir lá pôr um gesso. Porque senão ele tava fudido, né? Tem como pagar. Se você não tem um plano de saúde, meu filho, Você a não ser que você vai num hospital clandestino, né? Que é Às vezes é no hospital clandestino colocaram cimento na perna. pra dele, né? imigrante. Fizeram Tipo bagulho. assim, eu acho que tem lá uma galera que cobra mais barato dos imigrantes, entendeu? Porque, mano, você não tem lugar pra você ficar doente, né? Você pode ficar doente, você pode sofrer um acidente, e aí? O que acontece? Aí vai morrer? Não, né? Vai no hospital clandestino. Dá o jeitinho lá. Põe no lugar do que dá. Exatamente. Então, finalizando a história dela, a véia tá solta por aí. O cara tá lá trabalhando na dele, vivendo a vida dele. E a vítima tá, ninguém sabe onde, fazendo... Mas não tá sabe. vivendo de boas. Tipo, provavelmente tem uma vida muito boa lá nos Estados Unidos. Porque eu acredito que ela não tenha pagado o hospital. Ela teve a indenização, conseguiu fazer a vida dela lá, entendeu? De boas. E o René também. Seguiu Mas a vida. assim, o René, ele cumpriu com a parte dele com a lei, né? A lei deu 6 anos, ele cumpriu os 6 anos e depois ele foi tentar viver a vida dele de novo. Aí também é culpa da lei também, que é uma bosta. Não É. sei como, não sei o que aconteceu lá. Não vi o julgamento, essas porra toda. Mas pelo tamanho do que eles cometeram, 6 anos, ficou de graça. Então, mas eu acho que quem era a vida louca de tortura era a véia. Amarga a véia. Ó, se vocês querem ver um podcast que seja imparcial, que só apurem os fatos, vai lá ver o Modus Operandi, que é muito bom. É Vai mesmo? lá ver. Aqui é parcialidade, aqui é dedo no cu e gritaria. Não tem meias palavras, não. Então, Mayara, muito obrigado por esse papo aqui. Eu que Esse agradeço. programa são 2 partes, né? Que eu já vou explicar. Então, são 2 partes. Esse programa termina aqui agora. Então, muito obrigado. Já deixa Eu suas que redes agradeço. aqui. Eu que agradeço. Estarei sempre por aqui. Sempre que você me chamar, estarei por aqui. Então vai estar bastante por aqui. Faça suas redes aqui pro pessoal, lembrando que os links estarão na descrição. É o meu canal no YouTube, onde eu falo sobre casos criminais reais, fatos, teorias da conspiração. É Estante de Crimes no Instagram, Estante de Crimes, TikTok também, Estante de Crimes, Kawaii. Todos os lugares é Estante de Crimes. Vocês conseguem me encontrar por lá. E esse caso da mulher da casa abandonada, tem o compilado de 3 videozinhos no canal, onde eu explico detalhadamente com imagens sobre o caso.
Então é isso. Muito obrigado. Você que assistiu até aqui, curtiu, deixa um like, se inscreve no nosso canal. Lembrando que esse programa terá outras partes falando de outros crimes também. Então, todo mundo que a gente falou no começo, a Nosco, a Mia Artes, todo mundo, todos os links estarão aqui na descrição. O link do nosso TikTok, do nosso Quai, do nosso Instagram, do nosso Apoia-se, tudo aqui na descrição. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!